Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9, o tema é o mistério da unidade revelado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e também você pode compartilhar esses vídeos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, na nossa lição de número 9, nós vamos falar acerca de como este mistério, que vai falar do mistério revelado. Que mistério é esse? Que mistério que foi revelado no Novo Testamento é esse? Aqui no nosso texto áureo que está em Efésios capítulo 3, versículo 5, diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Irmãos, nós vemos que quem se manifestou desde a eternidade, claro, Jesus Cristo se manifestou. Mas o Evangelho, as boas novas, chegou a todas as pessoas. Claro, o que é o mistério? O mistério revelado é o Evangelho, é a palavra de Deus que começou a ser revelada. Porque no Antigo Testamento, sim, o Espírito Santo de Deus atuava, só que agora no Novo Testamento nós vemos que essa palavra ela se expandiu aos gentios. Nós vemos que a palavra de Deus chegou aos gentios. Aqui na nossa verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles tinham revelações, como eu já disse, o Espírito Santo de Deus descia sobre o profeta, ele profetizava e depois o Espírito Santo de Deus subia. No sentido que a gente usa esse termo subir e descia, mas o termo correto é que o Espírito Santo de Deus atuava, porque ele sempre esteve aqui, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. É uma trindade, a trindade tem todo o poder, a trindade é eterna, a trindade está em todos os lugares. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aqui nessa descrição desse capítulo, vai falar que o apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo foi dedicado uso e exclusivamente aos gentios. O apóstolo Paulo ele peregrinou, ele foi fez várias viagens pregando aos gentios. O apóstolo Paulo nunca, quando ele entrou em discussão acerca da doutrina, nós vemos que ele entrou aí com os judaizantes, com o apóstolo Pedro, nós vemos que ele colocou algumas coisas e algumas coisas ali foram resolvidas. Mas aqui no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, o propósito de Deus se cumpriu em Jesus. Nós vemos que Jesus, meus irmãos, é uma trindade. Nós vemos que, mas cada as partes dessa trindade tem a sua participação. Aqui nós vemos Jesus, ele atuou, começou, claro, no Antigo Testamento Jesus atuava, mas principalmente no Novo Testamento. Nós vemos a atuação de Jesus, principalmente ele renunciando à sua grandeza para vir à terra como homem. Aqui na introdução, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nós vamos ver que esse mistério oculto é o que? É pregar aos gentios, no poder, na unção e na ousadia do Espírito Santo. Parte 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Por quê, meus irmãos? Só os judeus achavam que eram merecedores dessa promessa, que era um povo exclusivo de Deus. Depois eles descobriram que não era bem assim. Descobriram não, eles acham que continua a ser assim, mas depois aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus, que creram em Jesus como único e suficiente Salvador, nós vemos que começaram a ter uma visão diferente, porque todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma oportunidade e possibilidade de estarmos em Deus. Aqui na parte 1, um conceito bíblico de mistério. Aí vai falar da questão do grego, não sei o quê. Aí a gente vai entrar aqui.
A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. A gente vê muito no meio gospel essas gírias. É mistério, é mistério. Que mistério, irmão? Não tem mistério. A questão é dobrar o joelho, buscar a Deus a revelação que Deus vai revelar. E aqui nós vemos que esse mistério foi desvendado de que forma? A palavra de Deus foi pregada mais abertamente aos gentios no Novo Testamento. Esse é o mistério, ou um dos mistérios. Aqui, quando nós vemos o parte 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério teve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Então, quem abriu os olhos dos homens no Novo Testamento foi o Espírito Santo que abriu os olhos dos homens, e hoje nós temos uma visão ou podemos ter uma aproximação a Deus mais íntima através de Jesus Cristo. Então, esse é um dos mistérios que foi revelado. A parte 3, o mistério dos profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Aí vai ter algumas passagens bíblicas, porque a bênção era para se estender para os gentios também. Essa palavra, a palavra de Deus, era para chegar até os gentios. O que esses profetas não sabiam era que como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Irmãos, quer judeus e gentios seriam um só povo, integralmente de um mesmo corpo, a igreja, mistério oculto. Irmãos, a igreja não tem, é um povo seleto, todos podem vir, todos têm a oportunidade de se render a Cristo. O judeu, ele, principalmente naquela época de Jesus, era um povo preconceituoso. Por quê? Porque o judeu tinha duas questões que ele agradecia a Deus. Uma é por não ser mulher, e a outra é por não nascer mulher, e a outra era por não nascer samaritano. Então veja qual que era o preconceito do judeu. Aqui, o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. No Novo Testamento teve o profeta, o mais famoso nós vemos que é Ágapo, quando ele profetizou que o apóstolo Paulo seria preso em Jerusalém. Mas aqui, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sum condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado por revelação. O apóstolo Paulo ele não se julga como um apóstolo, né, que aprendeu com Jesus, mas ele se intitula como apóstolo porque ele fundou as igrejas. Ele recebeu o ministério de Jesus pessoalmente, vamos dizer assim, porque a revelação que ele teve, descrita em Atos dos Apóstolos, ao qual Lucas relata, nós vemos que foi uma coisa assim, uma revelação muito íntima e com certeza uma ordem muito, muito direta. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo teve essa incumbência de levar o evangelho aos gentios, coisa que Pedro, João não estavam fazendo, eles estavam mais ali, às vezes debatendo com os judeus, não que isso seja errado, mas o ministério deles era esse, ali com os judeus, muitos judeus se convertendo, Deus fazendo maravilhas através dos apóstolos. Esse era o ministério de Pedro e João, e também, claro, Pedro também pregou para os gentios, nós vemos quando ele pregou na casa de Cornélio, nós vemos que também teve a participação de Pedro com os gentios. Mas o apóstolo Paulo, ele foi mais além. Ele pregou muito, fundou igrejas com os gentios. Ele não tinha nenhum preconceito. O apóstolo Pedro ainda teve uns resquícios ainda de preconceito. Aqui na parte 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, a igreja que é o ministério revelado, por quê? Porque a igreja é onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Claro que agora, com essa questão da pandemia, nós temos a oportunidade de fazer os cultos em casa, às vezes no lar com a família, ou às vezes participando do culto através da internet. Mas nós vemos o quê? Que a igreja fala que a eclésia, né, de para fora, é isso mesmo, irmãos. A igreja tem que pregar, a igreja tem que se expandir
numa questão doutrinária, numa questão de palavra de Deus e de testemunho. Não essa bagunça, não esse mau testemunho, não esses escândalos que estouram da igreja. A igreja não é para isso. A igreja não é para ficar rica, nem para ser um modelo de riqueza. A igreja não é para ser um modelo de instituição, como é que nós podemos dizer? De uma instituição onde se vai para ficar rico. A igreja é o lugar onde as pessoas chegam para receber a palavra, aceitar a Cristo e serem salvos. Ninguém vai para a igreja para ficar rico. Claro, viver bem, ter uma condição de vida melhor. Não que a igreja proporciona isso. Porque quando a pessoa vai para a igreja, ela começa a orar a Deus e ela começa a pedir para Deus, ela começa a se policiar, ela começa a se doutrinar, ela começa a melhorar a sua vida, a sua agenda, vamos dizer assim, e consequentemente acaba dando mais frutos. Mas nem todo mundo é assim. Mas a gente vê que o propósito da igreja é levar o evangelho. Aqui na parte 3, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Hoje, para nós dizermos isso, é fácil, mas naquela época não, irmãos. Os povos viviam em guerra, os povos viviam um contra o outro, tinha as rivalidades, tinha as guerras que eram travadas. Então não era tão fácil assim como nós vemos que é hoje. Então hoje nós temos essa possibilidade de entendermos que nós somos em Cristo, que nós estamos em Cristo. Mas porém o brasileiro, ele é um povo mais acolhedor. Mas se você for em outros países do mundo, você vê que não é bem assim, que não é tão acolhedor. Então é difícil, às vezes, a gente entender que de repente que uma pessoa que mora na Índia, né, de repente você indo até a Índia, achar que aquele povo também pode ser um em Cristo Jesus e aceitar a Cristo. Porque a Índia é um país vasto de religiões, vasto de deuses, e eles têm meus irmãos, cultos ali terríveis. Então é difícil para nossa mente às vezes acreditar que eles também têm a possibilidade de servir a Deus, que eles também têm a oportunidade de acreditar em Cristo. E aqui, 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Irmãos, riquezas insondáveis não é ficar rico, irmãos. Vamos parar com essa mentalidade de materialista. Nós estamos muito preocupados em ficar rico, estamos esquecendo da nossa salvação. Estamos muito preocupados em ter o carro do ano, estamos nos esquecendo de trilhar o caminho para o céu. Estamos muito preocupados, Senhor, e usufruir de tudo aqui, estamos esquecendo que Jesus vai arrebatar a igreja. O povo de Deus que teve o mistério revelado tem que viver o mistério. O mistério, o que? Que mistério? É pregar, é falar, é pregar, é ir além. E não ficar fazendo propaganda da minha igreja, que é a minha igreja. Não, meus irmãos, tem que fazer a propaganda, tem que falar de Jesus. É Jesus que salva, não é a igreja. O Jesus que atua na igreja que salva o pecador. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, infelizmente, esse mistério, essas riquezas, irmãos, desculpa, mas é ridículo o que está acontecendo. Os líderes estão maquiando para não dar a riqueza, o bem durável. Não está apresentando uma riqueza, um bem durável para essas pessoas. Não está apresentando. O que eles apresentam são riquezas terrenas, não riquezas celestiais. Você não escuta nenhuma palavra, nenhuma pregação falando do céu, é só da terra. Só fala da terra, vai ter o carro, vai ter a casa, você vai ser vencedor. Vamos ver agora, depois que passar essa pandemia, depois que passar essa situação toda, quantas campanhas não vão se desenrolar para aqueles que são mercantilistas, que são materialistas, igrejas que são instituições financeiras. O que eles não vão fazer para arrecadar, porque na cabeça deles que é o empreendedorismo, que é o dinheiro que perdeu, que tomou o prejuízo desses 2 meses que o povo não dizimou, não ofertou. Na cabeça deles, eles acham que tiveram prejuízo. Vamos ver quantas coisas não vão criar para poder recuperar esse dinheiro que foi perdido. E aí, o que acontece? Aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, eles acabam o quê? Acabam escondendo, porque estudo para dar uma palavra boa, para falar do céu, eles têm. Estudaram para falar sobre isso, estudaram e muito.
só que fica negando para o povo uma palavra verdadeira. E o mistério revelado, eles negam para o povo, porque Deus teve misericórdia e revelou a eles também. Mas o que eles fazem? Eles negam o povo, para o povo, a verdade. A verdade é a única coisa que constitui igreja. Por quê? Porque se a verdade não foi dita por povo, aquelas pessoas que estão ouvindo aquela mentira é apenas um ajuntamento de pessoas, nunca vai ser igreja. Igreja é o mistério revelado. E quem leva esse mistério revelado, que é a igreja, que mensagem que é? A mensagem insondável, as riquezas insondáveis do céu. É essa mensagem que a igreja proclama. Agora aqui, o eterno propósito de Cristo, parte 2. Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, nós vemos que Jesus, ele foi Deus, né? Jesus se revelou através, o Pai se revelou através de Jesus, e nós temos essa oportunidade hoje de vermos o Pai através de Jesus, mesmo que Jesus não está corporealmente entre nós, mas nós sentimos o teu Espírito, nós sentimos a tua presença, nós sentimos a tua graça. E aqui nós vemos que não é diferente. É isso, meus irmãos, que nós temos que entender. O mistério revelado é o desejo de morar no céu. Por quê? Porque no Antigo Testamento eles não tinham essa noção, porque não existia, para eles não existia esse conceito céu. Não existia isso. Não existia isso como nós entendemos hoje. Porque quando nós vemos o rico e o Lázaro ali, nós vemos que o homem que era salvo, ele ia para o seio de Abraão. E quando Jesus morreu na cruz, que foi inaugurado o paraíso. Então o homem não tinha esse conceito, mas hoje o homem tem esse conceito de céu, de vida eterna. Coisa que para o homem era meio obscura, era meio embaçado. E hoje para nós está muito mais do que revelado. Mas os líderes negam, escondem em falar a verdade, que é a vida eterna. Essa é a verdade que precisa ser dita, arrebatamento da igreja. Porque agora só vai falar em material, não sei o que fulano precisa de dinheiro, que você que precisa de estar... Irmãos, quando vem uma crise financeira, atinge o rico. Os muito, muito ricos não atingem, né? Mas aquele ali que está entre a classe média e o rico, atinge o pobre, atinge o crente, atinge o não crente. Todos nós somos atingidos. Mas agora, meus irmãos, provavelmente vai ser criada campanhas ali. Até tem uma igreja que está vendendo, que vende um monte de artefatos que as pessoas compram. Misericórdia, vamos ter um pouquinho mais de noção. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Irmãos, Deus sabia que Adão ia pecar? Claro que sabia. Mas Deus não intervém nas nossas escolhas. Ele mostra assim, ele nos avisa acerca de algumas questões. Ele não vai intervir e falar, não, você não vai pegar nós pelo colarinho e falar, não, você não vai fazer, você vai fazer isso. O que Deus faz é dar todas as oportunidades e dar todas a mentalidade, formar na nossa mentalidade uma opção de escolha. E, claro, e sempre querendo que nós venhamos escolher o quê? O melhor. Eu tô falando com o olho meio fechado assim por causa da luz. Amém? E a nossa conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios, estavam inseridos neste mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, essa revelação aqui, que nós vemos de Jesus, Jesus foi estabelecido para salvar o homem desde a eternidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, fique na paz e vamos continuar orando. Amém? Deus abençoe.